pessoal, eu sou a Aline. E eu sou a Natália. E estamos aqui no NA Nenhuma das Alternativas para falar sobre His Dark Materials. A segunda temporada começou aí na HBO e a gente queria falar um pouco mais sobre essa série, que a gente perdeu um pouco timing aqui no canal, tinha muita coisa acontecendo lá no final do ano, quando acabou a primeira temporada, mas a gente queria retomar e comentar um pouquinho sobre as personagens femininas dessa série, que tem muitas personagens complexas, né, que fogem dos estereótipos de personagens femininas. A gente tem uma protagonista, mas a gente também tem algumas outras personagens importantes que complementam essa história de uma forma não muito óbvia. E a gente queria discutir um pouquinho sobre a personalidade, né, o que elas trazem para a série e como que é a relação delas com os demons, que são uma das coisas mais interessantes, legais, né, de His Dark Materials. Essa alma que fica do lado delas de forma animal. A gente vai falar sobre alguns spoilers aqui da primeira temporada, não é nada que vai estragar completamente a sua experiência, mas se você não quer nada de spoilers, esse vídeo não é pra você. Assista a primeira temporada, depois volta aqui. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e ative também o sininho aí para você receber as notificações quando entra vídeo novo. E também segue a gente lá no Instagram, que lá a gente coloca um conteúdo diferenciado do que sobe aqui no canal. Então a gente dá dicas, comenta filmes, séries e outras coisas. Então fique ligado lá nas redes também. E nós vamos começar aqui a nossa lista com a personagem principal dessa série, que é a pequena Lara Belacqua. Ela é interpretada pela atriz Daphne Keane e é uma garotinha aí de 11 anos que foi criada por reitores e professores da Universidade de Oxford e que o único parente até então que nos é apresentado é o seu tio, que é o Lord Asriel. Até então, né, antes dela descobrir que ele era o pai dela, ela, como ele era o único parente vivo que ela tinha, né, afinal ela foi criada aí sem os pais, então ela tinha uma adoração por ele, assim, ela tinha uma admiração muito grande, porque ele sempre foi, né, um aventureiro, sempre viajou aí fazendo várias missões misteriosas. Então ela sempre teve essa admiração por ele e fazia de tudo pra estar perto. Só que, diferente dela, ele não dava muita bola. E aí a gente já começou a achar um pouco estranho essa relação. E depois, né, quando vem aí a descoberta de quem é ele de verdade, o que ele faz, foi um choque muito grande para ela. Então, essa relação aí de admiração e adoração foi totalmente quebrada e ela fica devastada, na verdade, quando ela descobre do que ele é capaz, né? Então, assim, toda aquela imagem de bom rapaz que ela tinha dele se foi pelos ares. E uma outra descoberta também legal aí sobre a Lara é quando ela tá em posse da bússola de ouro, que é considerado um objeto indecifrável sem a ajuda de muitos anos de estudo, muitos livros. E ela simplesmente nasceu com um talento nato aí de conseguir decifrar sem nunca ter lido nada sobre a bússola, sem nunca ter visto nada. Ela simplesmente sabe o que fazer. Então isso também chama muito a atenção, né, de pessoas boas e ruins, porque ninguém entende por que ela consegue decifrar e muitas pessoas, né, mais velhas, mais sábias do que ela não conseguem. E a Lara, ela é uma menina, né, que apesar de pouca idade, aí tem só 11 anos, mas é terrível, assim, no bom sentido. Ela é super inteligente, curiosa, destemida, não pensa duas vezes antes de se aventurar aí nas mais variadas aventuras que acontecem, seja explorar um telhado ou lutar aí com ursos gigantes. Então, isso é muito legal também, a gente vai se empolgando junto, vai, sei lá, descobrindo assim as várias facetas de uma garotinha que tinha tudo para ser indefesa, ter medo de tudo, mas que é completamente diferente. E ela tem uma característica aí também de contar meias verdades e as pessoas acreditarem. A famosa lábia. E por conta dessas histórias aí, ela acabou ganhando o título de Silvertongue, que é a língua de prata.
Só uma coisa que o Silvertongue, eu tava dando uma olhada, nas traduções tanto do livro quanto das legendas da série, fica língua mágica ao invés de Silvertongue. Eu acho que língua mágica funciona também, né? Mas originalmente seria a Silvertongue, a língua de prata da Lyra, que ela vai começar a usar fortemente, inclusive, né, deixando de lado o sobrenome que ela tinha, ela vira a Lyra Silvertongue, Lyra Língua Mágica. Uma das coisas legais, assim, de todos os personagens, como eu disse, de His Dark Materials, é a gente analisar a relação deles com os Demons, que nada mais são do que parte deles, né? E a Lyra tem o Pantalaimon, que, assim como a Lyra, está mudando ainda, né? As características dos Demons, quando eles são crianças, quando eles ainda não se transformaram em adultos, é que eles conseguem mudar de forma, porque a personalidade deles ainda está mudando, a Lyra ainda está se descobrindo, né? Assim como o Pan. Mas ele complementa um pouco ela, ele não é tão igualzinho a Lyra. E eu acho que essa é uma das características legais dos Demons, eles não são exatamente iguais às pessoas. E o Pan, ele meio que complementa algumas características da Lyra. Às vezes ela acusa ele de ser um pouco medroso, porque ele é mais sensato do que ela, né? Ela se joga nas coisas. E o Pan, opa, calma aí, você tem certeza que a gente deveria fazer isso? Mas ele ama muito a Lyra, né? Ele protege a Lyra, os dois se protegem, o vínculo entre eles é muito forte. É claro que isso costuma ser uma característica forte entre humanos e Demons, mas a gente vai ver que nem todo mundo tem esse laço forte com o seu Demon. A Lyra e o Pan têm. Além de cauteloso, assim como a Lyra, o Pan também é bastante inteligente e ele é bastante gentil, até um pouco mais do que a Lyra, ele é mais fofo do que ela e talvez mostre esse lado que ela tenta suprimir, né, pra ser mais durona e tudo mais. Lembrando que todos os Demons, quase todos os Demons, na verdade, eles costumam ter o gênero diferente do seu humano, né? Se a Lyra é uma mulher, o Demon dela é um macho, e a gente vai ver isso em quase todos os personagens. Eu acho que uma das principais diferenças entre a Lyra que eu percebo dos livros e a da série, isso me incomodou um pouquinho, pra ser bem sincera, é que a Lyra dos livros, ela é muito mais malandra, ela é muito mais mentira, ela mente à torta e à direita. Eles até demoraram um pouco pra colocar isso na série, a gente vai perceber quase lá na metade da série que ela tá realmente mentindo, enganando a galera e tudo mais. Então, pra quem assistiu o filme da Bússola de Ouro, a personagem que eles criaram pro filme, ela é muito mais parecida com a personagem dos livros do que a que foi criada na série. Acho que na série ela é mais boazinha, talvez, do que a Lyra dos livros. Ela tem esse lado realmente de eu vou engambelar as pessoas pra ter benefícios pra mim mesma. Eu sei que tem muita gente que criticou. Eu confesso que eu também preferia ver esse lado um pouco mais malandro da Lyra, mas eu acho que a gente também consegue se conectar bastante com a personagem da Daphne King. E a próxima personagem aqui da nossa lista é aí uma vilã, não sei, a Marissa Coulter, que a gente também conhece como a Senhora Coulter. Ela parece ser super bondosa, carinhosa, uma pessoa compreensiva, mas que por trás disso tem muitos problemas. É uma personagem muito complexa e que pode ser muito cruel. A gente tem aí uma mega surpresa quando é revelado que ela é de fato a mãe da Lyra. E quem não leu o livro, quem não conhecia nada desse universo, foi muito surpreendido por essa revelação. É uma personagem que dá alma aí também pra série, assim como a Lyra. Ela é extremamente importante e carrega muita coisa, porque além da personagem, eu acredito que tem muito da atriz também, que é interpretada aí pela atriz Ruth Wilson. E ela é uma personagem muito poderosa, no meio dominado por homens, e ela participa de uma organização que é chamada aí de Magistério, e ela tem um dos papéis principais nesse grupo. Essa também é uma coisa legal de ver na série. E uma das características principais da Senhora Coulter é essa falsa bondade, calmaria e compreensão que ela parece ser, só que quando a gente conhece mais a fundo vai descobrindo que ela é muito mais parecida com o seu Demon lá, aquele macaco bem tenebroso que até a gente fica com medo, né? Mais parecida
com ele do que a gente poderia imaginar. E essa relação é um tanto bizarra, assim, a gente, né, tava até conversando aqui, assim, o quanto de desconforto que causa, assim, quando eles estão interagindo. Tipo, o macaco, ele é assustador, né, fisicamente, e também a personalidade ali dele, tipo, a alma ali que ele representa não é de uma pessoa boa, assim, ele tem muita raiva, é cruel, e o tratamento que ela tem com ele também é bizarro de ver, assim, a forma como ela trata ele, que deveria ser um companheiro ali, né, algo que faz parte dela. Então a gente até então tava vendo bons relacionamentos entre os personagens e os seus demons, né? E aí, quando chega na relação dela com o macaco dela ali, causa um desconforto muito grande, assim, porque não era uma coisa esperada de um comportamento dessas, né, entre esses dois personagens. E aí a gente vai conhecendo mais ela e vendo o quanto eles têm em comum, assim. E o fato dela detestar também ele, ela faz de tudo pra não ficar perto, coisa que não era pra acontecer, né? O Demon ali, ele é parte de você, então ele tem que estar com você o tempo todo. E ela faz de tudo pra ficar afastada dele. Então, assim, aí leva a gente a pensar, o que ela sente por ele no fim, né? É o medo de estar vendo nele algo que tem dentro dela, que ela é, e por isso ela prefere não ver. Então, assim, aquela coisa de, né, o que os olhos não veem, o coração não sente. Tipo, talvez seria uma realidade, uma verdade muito cruel para ela aceitar. Não sei se é por esse caminho que a série vai levar, né? Tanto nos livros, eu não tenho conhecimento dos livros, não sei se chega a mostrar um pouco mais esse relacionamento entre eles. Eu imagino que, né, no decorrer aí da segunda temporada, a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais nisso também, porque é algo bem complexo, não é algo que só passa ali e uma informação que pode ficar jogada, não, isso precisa ser bem explicado. E, pois é, a senhora Coulter precisa de muitas sessões aí de terapia pra se resolver com seu macaco bizarro. Sim. A gente tava falando isso, né? Como ela tá precisando de terapia, de um psicólogo, alguém ali pra auxiliar ela. Porque ela se entrega pro lado macaco, né? Quando ela tá com muita raiva. Eu acho que uma das características mais fortes que eu percebo, pelo menos no macaco, parece essa raiva. Ele tá pronto pra explodir o tempo todo. É uma tensão constante que ele fica ali. Eu imagino que é essa raiva que ela acumulou. Realmente, a senhora Coulter acho que é a personagem mais complexa dessa história. E eu gostei que a série se aprofundou nela. Eu li os livros, eu acho que ela é bastante complexa nos livros, sim, eles trouxeram isso pra ela, mas a gente tem na série alguns momentos dela sozinha, isso é legal, porque no livro a gente não tem esse ponto de vista, a gente não consegue ver tão a fundo, e eles trouxeram isso acertadamente pra série. A Ruth Wilson tá arrasando na interpretação, e tem uma coisa em relação ao macaco também, você já falou um pouquinho, mas ela consegue ficar realmente distante fisicamente dele, com uma coisa que, teoricamente, uma pessoa não consegue fazer com o Demon, se afastar muito. Mas eu acho que ela conseguiu trabalhar tanto esse distanciamento, né? Tipo, quero ficar longe de você, quero que eles realmente conseguem se afastar. E ele tenta aproximar dela, né? É uma coisa bizarra, porque ela não gosta do macaco, ela quer se afastar dele, mas ele tem um sentimento de proteção com ela. Acho que é um dos únicos momentos que a gente tem empatia por esse macaco, que realmente parece um demôniozinho, mas dá até pena de ver ele tentando se aproximar dela, tentando cuidar dela. Tem uma cena que eu acho que é uma das melhores cenas da primeira temporada, que ela prende ele pra dentro da casa enquanto ela tá na sacada, e ela, né, anda assim pelo parapeito assim da sacada, dá a impressão que ela sente essa vontade de cometer suicídio, até tal dos momentos que ela mostra que ela sente raiva dela mesma, né, que ela não gosta dela mesma, e ele fica pra fora sem conseguir fazer nada por ela, né? Então, pra mostrar aí o quanto que essa personagem é absolutamente complexa. A gente não sabe nem direito quais são os reais objetivos da senhora Coulter. Parece que é poder, porque ela tem essa coisa mesmo de estar num ambiente que exerce poder na sociedade e ela tá
escalando, né, ali dentro, mas ela tem alguns pontos fracos, né, que seria talvez a filha, o amor que ela teve e que ela não conseguiu concretizar, talvez a família que ela poderia ter e que ela não conseguiu ter. E não sei se isso tem alguma coisa a ver, deve ter alguma coisa assim. Eu não sei se é só esse o foco da raiva que ela tem do mundo, não sei, dela mesma e de todas as coisas. Mas a senhora Coulter é realmente uma personagem muito interessante de se analisar. Eu acho que de diferenças entre ela, né, o que a gente vê na série e no livro, é mais que o livro ele não consegue aprofundar tanto, pelo não ter o ponto de vista dela, a gente não vai tão a fundo assim na personagem, mas a série conseguiu trazer isso. E a próxima personagem da nossa lista é a Ma Costa, uma mulher que pertence ao grupo dos Gípsios e que tem um filho sequestrado, assim como várias outras mães, afinal tem um grupo de pessoas que está sequestrando crianças. Quando o filho dela é sequestrado, ela fica extremamente abalada, obviamente, e por alguns dias ela fica muito mal, mas no fim ela decide ir atrás, então ela organiza aí o grupo das pessoas ali, né, próximas, e partem em busca de achar o filho. Infelizmente essas crianças vêm a falecer. É uma coisa muito triste dessa série, tipo, eu não imaginava que eles iam chegar tão fundo assim, mas assim, apesar de ter passado por uma situação horrível e tensa e né, dolorida, a Ma Costa se mostrou uma pessoa muito corajosa. Não acreditava nela mesma, não achava que ela seria capaz, mas que enfrentou tudo por conta do filho. E é legal também ver a relação dela com a Lyra. Quando o Lord Asriel deixa a Lyra com a Ma Costa, ela acaba criando a Lyra ali por alguns meses, talvez, alguns dias, não sei, não fica muito claro isso, mas porque ela leva a Lyra muito bebê pra universidade, né? Mas então naqueles primeiros dias ali foi ela quem cuidou, então por isso tem essa relação de carinho entre elas e até mesmo, né, muito mais do que a Lyra jamais teve com a mãe biológica dela. Então tem essa relação das duas também que também é muito bonita de ver. O carinho que ela tem pela Lyra, né, ela tem um carinho de filha mesmo por ela e que faz toda a diferença na vida da Lyra que cresceu sem essa figura, né. Então ela é uma personagem importante para o universo de His Dark Materials e também importante para a comunidade dela, que ela tem um papel ali de poder perante os Gípsios e no fim são tratados assim como uma grande família, né? Eles são tão próximos ali, tá sempre ali um pelo outro para as coisas boas e ruins e que passa esse sentimento de uma grande família mesmo. O Demon da Ma Costa é um falcão, é o mesmo Demon inclusive do filho dela, né? A gente vê lá no começo da primeira temporada o Demon dele ficando na forma fixa e é um falcão numa cerimônia bonita até ali dos Gípsios, e o dela também é. A gente tava até conversando um pouco aqui antes de começar o vídeo para tentar entender por que ela teria um falcão. Não se fala muito nisso. O Demon dela não é tão presente assim como o Demon de outros personagens, mas a gente acha que, por mais que a Ma Costa tenha essa característica de mãe, e eu acho que ela tem esse peso de mãe para, inclusive, a vida da Lyra, ela tem essa coisa de protetora, mais de corajosa, de pessoa que luta pelas coisas que ela acredita, pelas pessoas que ela ama. E eu acho que o Falcão ele pode representar essa ferocidade da personagem também. E só uma coisa mais da relação da Ma Costa com a Lyra é que lá na primeira temporada a gente viu a senhora Coulter, antes da Lyra descobrir que era mãe dela, tentando moldar a Lyra, né? Colocar roupas nela que ela não usaria e tudo mais. E a Ma Costa, pelo contrário, ela celebra o fato da Lyra ser diferente, dela ser única, dela estar se descobrindo. Ela tenta se aproximar dos Gípsios, né? E ser como Gípsios, se vestir como Gípsios, e a Ma Costa fala: você não é egípcia, você é a Lyra, você tem os seus gostos, os seus caminhos a seguir. Eu acho que, cara, se isso não é o papel de uma mãe, né? O que é? A Ma Costa realmente é uma pessoa muito especial para a vida da nossa protagonista. E a última mulher aqui da nossa
nossa lista é a Serafina Pekkala, que é uma das rainhas do clã das feiticeiras do Lago Enara. E ela nasceu aí no século 17. Antes dela se tornar rainha, a gente descobre que ela teve um relacionamento amoroso com o Farder Coram. E o fruto dessa relação foi um filho. Só que, infelizmente, ele faleceu ainda pequeno por conta de uma doença, né, que ele acabou contraindo. E fica bem claro, assim, que o relacionamento deles foi bem afetado por conta disso e se separaram. E ele passou o resto da vida sozinho até então, né, que é o que a gente sabe. E quando a Serafina conhece a Lara, ela fica convencida de que a Lara é a garota da profecia que veio aí destinada a acabar com o mundo ou renová-lo. E uma outra característica também dessas feiticeiras é elas poderem se afastar dos seus demons. E além de tudo, elas voam, então assim, elas são muito poderosas. A Serafina acaba sendo a bruxa que mais representa, né? Apesar de a gente ter esse clã e várias personagens que fazem parte dele, é nela que se concentra, né? Porque ela que chega mais próxima da Lyra, ela que chega um pouco mais próxima dos outros personagens como o Farder Coram, até o Lee, né, também ela acaba tendo uma conexão, uma amizade com ele, ajudando ele a ajudar a Lyra. E eu acho que ela representa esse clã tão poderoso que é formado só por mulheres, que não são exatamente humanas, né? Elas têm lá os poderes muito loucos delas. E como a Nath falou, elas conseguem se afastar dos seus demons, que basicamente são animais que voam, né? Como não podia deixar de ser, o próprio demon dela é um animal que voa. Na série, ele é uma espécie de um falcão, que é um tipo de falcão que vive em áreas geladas. Só que tem uma diferença, porque no livro, na verdade, não é um falcão, é um cisne. Eu já vi gente reclamando sobre isso também. O animal dela nos livros é muito diferente, é muito exótico. É um cisne das neves, um negócio assim, que eu acho que teria muita relação realmente com a personagem, que é muito diferente, que é muito exótica também. Mas eu acho que o fato de eles manterem pelo menos animais sempre que voam, primeiro que eu acho que eles teriam que acompanhar, né, as pessoas humanas aí, mas eu acho que eles representam o espírito livre das feiticeiras, né? Elas têm as coisas delas, as coisas dos clãs, mas elas são pessoas muito inteligentes, que estão a par de coisas que muitas pessoas não sabem, como, por exemplo, essas profecias que estão movendo todo o universo da história, e são poderosas também, então também são animais fortes. Talvez por isso eles tenham querido colocar um falcão, que é um animal um pouco mais temido, mais perigoso do que um cisne, que talvez trouxesse uma questão de delicadeza para a personagem. Pode ser um motivo também para essa decisão. Então essa foi a nossa lista aí com as mulheres de His Dark Materials, e a gente quer saber também o que vocês acham dessas personagens, e se quiserem falar de outras personagens também, fiquem à vontade aí nos comentários, contem pra gente o que vocês acham, do que vocês gostam ou não gostam, estão empolgados aí pra segunda temporada, que já começou, tá rolando aí na HBO, e fiquem ligados aqui no canal, a gente sempre sobe conteúdos muito legais, e também lá no Instagram pra acompanhar outras novidades, outros conteúdos, e até o próximo. E como tivemos um probleminha técnico, o final agora é meu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.